Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Costa e neste vídeo nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme ou simplesmente MRU. Nas aulas passadas nós falamos sobre alguns conceitos da cinemática que são muito importantes para compreender a aula de hoje. Caso não tenha assistido esse vídeo, recomendo que o faça a partir desse instante através do link disponível na descrição deste vídeo. Muito bem, como eu estava dizendo, nesta aula nós vamos falar sobre o movimento retilíneo uniforme, vamos definir o conceito do movimento retilíneo uniforme, vamos falar sobre a equação do movimento retilíneo uniforme e dos gráficos do movimento retilíneo uniforme. Para começar, definimos o conceito do movimento retilíneo uniforme como sendo todo aquele movimento em que o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempo também iguais. O que é que nós estamos a dizer aqui com esta informação? Estamos a dizer que se nós tivermos um corpo que no início do movimento está na posição, na origem, se este corpo leva 2 segundos para percorrer 1 metro, 4 segundos para percorrer 2 metros, 6 segundos para percorrer 3 metros, 8 segundos para percorrer 4 metros, 10 segundos para percorrer 5 metros e 12 segundos para percorrer 6 metros. Isso significa que este corpo está a percorrer intervalos de espaços iguais em intervalos de tempo também iguais. Por exemplo, de 0 até 1 metro, ele percorreu 1 metro e levou para isso 2 segundos. De 1 metro para 2 metros, percorreu também 1 metro e ele levou 2 segundos. Pois de 2 segundos para 4 segundos são 2 segundos. Então, se repetirmos este raciocínio, vamos perceber que de 2 para 3, ele percorre 1 metro em 2 segundos. 1 metro em 2 segundos. 1 metro em 2 segundos. Logo, este corpo está a percorrer espaços iguais em intervalos de tempo também iguais. Quando isso acontece, diz-se que o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Então, sendo que o corpo percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais, significa que a razão entre as variações dos espaços e as variações dos tempos será sempre um valor constante. E pelo que nós aprendemos nas aulas passadas, a razão entre a variação do espaço e a variação do tempo definimos como sendo velocidade. Logo, para um corpo que percorre um movimento retilíneo uniforme, a velocidade será uma grandeza constante. A velocidade será uma grandeza constante. E como também aprendemos nas aulas passadas, a razão entre a variação da velocidade e o tempo, definimos isso como sendo aceleração. Se a velocidade é constante, ou seja, a velocidade não varia, significa que não temos aceleração neste movimento. Logo, para um movimento retilíneo uniforme, em que a velocidade é constante e não há variação de velocidade neste caso, então significa que a aceleração será igual a zero. Então, essas são as características principais de um movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme é aquele em que o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempo também iguais. Caracteriza-se fundamentalmente por possuir velocidade constante
e, como consequência disso, a aceleração igual a zero. Então, esta é a característica principal de um movimento retilíneo uniforme. Espero que vocês estejam a entender, estejam a gostar da explicação. Caso esteja a gostar, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e partilhe com amigos. Muito bem. Então, essas são as características principais de um movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme pode ser classificado em movimento retilíneo uniforme progressivo ou movimento retilíneo uniforme regressivo. Quando é que se diz que o movimento retilíneo uniforme é progressivo? Um movimento retilíneo é dito progressivo quando, ao longo do seu movimento, o corpo afasta-se da origem. Então, aqui é a origem e o corpo tende a afastar-se da origem. Então, vai percorrendo espaços maiores do que zero. Ou seja, vai avançando ao longo do seu movimento. Então, neste caso, quando o corpo afasta-se da origem, a velocidade será constante, mas positiva, ou seja, maior do que zero. É por isso que o movimento é dito progressivo, porque o corpo afasta-se da origem, distancia-se da origem, a velocidade é positiva e constante. Então, neste caso, diz-se que o movimento é progressivo. Um movimento é dito regressivo quando o corpo encontra-se numa posição afastada da origem e tende a regressar à origem, ou seja, aproxima-se da origem. Então, neste caso, o corpo tem, neste caso, o corpo vai ter velocidade menor do que zero, mas velocidade constante. A velocidade é constante, mas ela é negativa. Sempre que o corpo aproxima-se da origem, a velocidade é negativa e constante. Então, é importante compreender a diferença entre movimento progressivo e movimento regressivo. Então, regressivo é aquele em que o corpo aproxima-se da origem. Progressivo é aquele em que o corpo afasta-se da origem. Quando aproxima-se da origem, tem velocidade negativa e constante. Quando afasta-se da origem, tem velocidade positiva e constante. Muito bem. Passamos agora para a equação do movimento retilíneo uniforme. Então, a equação ou a dedução da equação do movimento retilíneo uniforme parte do conceito de definição de velocidade, em que nós dissemos que velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Assumindo neste caso que a variação do espaço é igual ao espaço final menos espaço inicial e a variação do tempo é igual ao tempo final menos o tempo inicial, substituindo nesta fórmula, teremos velocidade igual a espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Então, transferindo ou passando este termo para o primeiro membro, ficamos com velocidade vezes tempo menos tempo inicial igual a espaço menos espaço inicial. Então, invertendo a ordem dessas grandezas, quando inverte-se a ordem, nada muda de sinal.
porque estamos a levar tudo que está no segundo membro para o primeiro membro e tudo que está no primeiro membro para o segundo membro. Neste caso, não há mudança de sinal. Então, ficamos com velocidade ao espaço igual. Teremos espaço, final menos espaço inicial igual a velocidade vezes tempo menos tempo inicial. Então, o espaço menos espaço inicial será igual. Se nós assumirmos aqui, logo de antemão, que o tempo inicial, o tempo em que inicia o movimento, que é geralmente igual a zero, neste caso é igual a zero, e que a posição inicial do móvel é diferente de zero, então teremos na nossa equação velocidade vezes tempo menos zero. Então, espaço será menos espaço inicial será igual a velocidade vezes o tempo, pois tempo menos zero é igual a tempo. Logo, o espaço será igual, passando este termo para o segundo membro, visto que ele é negativo no primeiro membro, quando passa para o segundo membro, passa a ser positivo. Então, temos espaço igual a espaço inicial, velocidade vezes o tempo. Então, esta é a equação do movimento retilíneo uniforme. É a única equação que nós temos quando o corpo encontra-se em movimento retilíneo uniforme. É a equação que traduz a lei do movimento retilíneo uniforme. Esta. Chamamos ela de equação do movimento retilíneo uniforme. Então, qualquer coisa que nós pretendemos resolver no movimento retilíneo uniforme, chamamos esta equação. Lembrando que nesta equação a velocidade é constante. Nunca devemos nos esquecer disso. A velocidade no movimento retilíneo uniforme é constante. Espero que tenham percebido muito bem esta primeira parte da nossa aula. Então, avançamos agora com a nossa aula falando sobre os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Então, sobre os gráficos do movimento uniforme, ou para nós falarmos sobre os gráficos do movimento uniforme, é importante logo de antemão recorrer à equação do movimento retilíneo uniforme que nós escrevemos há pouco tempo. Escrevemos aqui a equação do movimento retilíneo uniforme como sendo espaço igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, a ideia é transformar esta função, que é uma função horária do movimento retilíneo uniforme, e representá-la graficamente. Então, para nós representarmos graficamente, podemos fazer uma comparação muito rápida e simples de se entender. Velocidade vezes o tempo. Se nós assumirmos que, por exemplo, neste caso a velocidade é positiva, o sinal que nós teremos aqui será o sinal mais. Esta equação assemelha-se a uma função, ou esta função assemelha-se a uma função linear de y igual a b mais a vezes x, em que o b é representado aqui pela posição inicial, o a é representado pela velocidade e o x é representado pelo tempo. Sendo assim, e pelo que nós temos do conhecimento da matemática, esta é uma equação linear. Uma equação linear, ou uma função linear, representa-se graficamente como sendo uma reta. Então, esta reta vai ser crescente se o valor do A for maior que zero. Vai ser decrescente se o valor do A for menor que zero. Então, é isso aqui que nós precisamos para representar o nosso gráfico. Uma vez que, neste caso, trata-se de movimento retilíneo uniforme progressivo, aquele em que a velocidade é positiva e aquele em que o móvel parte da origem e vai afastando-se da origem. Então, neste caso, teríamos um corpo, uma reta que sai da origem e afasta-se da origem, ou seja, os espaços vão aumentando e, neste caso, teríamos um movimento progressivo. Este é progressivo com posição inicial
Neste caso, a nossa posição inicial, que é o espaço inicial, é igual a zero. Podemos ter um movimento em que o espaço inicial é maior do que zero. Então, neste caso, teremos um corpo que afasta-se da origem, mas a sua posição inicial é uma posição maior do que zero. Então, neste caso, a posição inicial é maior do que zero. Então, esses dois gráficos representam um movimento uniforme progressivo com velocidade constante. Velocidade constante, mas maior do que zero, ou seja, positivo. Temos aqui o nosso segundo grupo de gráficos, que é um movimento regressivo. O movimento regressivo é aquele em que o corpo aproxima-se da origem, parte de uma posição maior do que zero. Então, neste caso, teríamos a posição inicial maior do que zero e tende a aproximar-se da origem. Sendo uma reta, nós teremos uma linha que faz isso. Então, neste caso, a velocidade é constante, mas já é uma velocidade negativa. E, por último, ao se escrever essa equação, parte da mesma ideia que nós temos aqui. É uma função linear, mas com o valor do a negativo. É por isso que está a decrescer. Ou seja, o valor da velocidade aqui vai ser um valor negativo. É por isso que o gráfico é decrescente. E, por último, temos aqui o gráfico da velocidade. Gráfico da velocidade em função do tempo. Então, neste gráfico da velocidade, o que é que nós temos? Nós temos que lembrar que, para este movimento, a velocidade é constante. Sendo velocidade constante, já sabemos de antemão que o seu gráfico deve representar a velocidade constante. Ou seja, vai ser uma linha horizontal que mostra que, independentemente do tempo que passar, a velocidade será sempre constante. Este é o gráfico da velocidade. Então, aqui neste caso, estamos a assumir que a velocidade é maior do que zero, é uma velocidade positiva. Então, trata-se logo de movimento retilíneo uniforme progressivo. E, no caso em que a velocidade é negativa, teremos que representar o gráfico cá embaixo. Então, neste caso, a velocidade é negativa e representa, embora seja constante, representa velocidade negativa, e este movimento é movimento retilíneo uniforme regressivo. Então, esses são os gráficos da velocidade em função do tempo para o movimento retilíneo uniforme. Uma dica muito importante para terminar esta aula é que o espaço pode ser determinado através da área desta figura que nós temos aqui. Pode fazer o mesmo caso o gráfico caso a figura seja essa aqui embaixo. Então, o espaço, ou a variação do espaço, é igual à área da figura, que nós tivermos sempre que o gráfico for da velocidade em função do tempo. Então, sem precisar sofrer usando as equações, podemos calcular a área da figura e isso vai nos dar o espaço que vai ser percorrido pelo corpo. Muito obrigado pela vossa atenção. A nossa aula termina por aqui. Caso tenham gostado dessa aula, não se esqueçam de deixar o vosso like, inscreverem-se no canal, partilharem com amigos para que mais pessoas possam assistir esses vídeos e para não perder a atualização de qualquer vídeo que nós formos a fazer aqui no canal. Muito obrigado pela vossa atenção. Até a próxima aula.